O mundo não é por acaso. O mundo está indo na direção que está, porque foi planejado para ser assim. Estas entidades operam no oculto, enormemente no oculto. Eles querem controlar a informação que as pessoas recebem. Uma das maiores formas de controle mental, repetição, repetição, repetição. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Se quiser que as pessoas tenham uma certa percepção de um evento mundial, do mundo em geral, do que somos e da natureza da realidade, então controle o que as pessoas recebem, e então controlará a percepção delas. Uma vez que eles tenham as suas percepções, eles têm você. Você quer saber o que é Matrix? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Deixe-me mostrar. Poder. Jesus. Poder. Não o segundo em comando. O número 1. Você jamais sentiu esse poder. Eu sim. Ainda não fui capaz de senti-lo. Agora você pode ser o número 1. Sabe o que isso significa, Jesus? Não. Poder é o que todos os homens querem, mais do que tudo no mundo. Eles matam por isso. Não há nada mais precioso. E está à sua disposição. Como? Curve-se a mim, Jesus. Só uma vez. Em toda a existência, antes e depois dos tempos, só uma vez. É um preço pequeno. Pense na recompensa. Afaste-se de mim, Satanás! Porque está escrito, amará o Senhor seu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar um reino dos homens, me tornando o mais poderoso, mas sendo o mais pobre. Porque sou o Cordeiro de Deus. Eu o verei de novo, Jesus. Este é apenas o começo. Teria a oferta de Satanás constituído uma genuína tentação se Satanás não fosse realmente o governante daqueles reinos? Não, não teria. E note que Jesus não negou que todos aqueles governos do mundo pertencessem a Satanás, o que certamente teria feito se Satanás não tivesse poder sobre eles. Assim sendo, Satanás, o diabo, é realmente o governante invisível do mundo. De fato, a Bíblia o chama de Deus deste sistema de coisas em 2 Coríntios 4:4. A Bíblia também diz em 1 João 5:19. O mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Vejam este vídeo produzido pela TV Reuters, na data de 24 de março de 2014, onde líderes mundiais se reuniam para discutir a segurança nuclear. Os líderes mundiais na cúpula sobre segurança nuclear usavam bizarros pinos de pirâmide e Illuminati na lapela, enquanto se reuniam em torno de um olho gigante com uma pirâmide holográfica flutuando suspenso acima. Observe, o círculo representa o olho que tudo vê. Deu os olhos do Satanás. Acima, a pirâmide representa o governo do anticristo. Na parte interna do círculo maior, figuras do Egito Antigo. Veja as inúmeras figuras mitológicas do Egito Antigo. No Egito Antigo, adoravam-se diversos deuses, que na realidade eram demônios que recebiam adoração.
E quando o verdadeiro e único Deus retirou o seu povo escravizado do Egito Antigo, os demônios não puderam fazer nada para impedir. Todo o esquema montado abaixo dessas famílias está configurado para mantê-las eternamente no topo da pirâmide, concentrando praticamente toda a riqueza e poder. In the 19th century, a man named Captain William Morgan was murdered by a group of Masons who were bound by such blood oaths. Well, Captain William Morgan was a guy up in Batavia, New York in 1826. He was the first American to publish the first 3 degrees of Freemasonry, of the Blue Lodge. The things you had to say, the oaths you had to take. Gabriel Garcia Moreno nasceu no dia 24 de dezembro de 1821 e foi assassinado no dia 6 de agosto de 1875. Em 5 de agosto, pouco antes do seu assassinato, um padre visitou Garcia Moreno e alertou-o. "Alertaram-me que sua morte foi decretada pelos maçons", disse o padre, "mas não me disseram quando. Ouvi dizer que os assassinos irão levar o plano deles a cabo logo. Pelo amor de Deus, tome as medidas necessárias." Garcia Moreno respondeu que ele já havia recebido esses avisos e que, após uma calma reflexão, concluíra que a única medida que poderia tomar era preparar-se para aparecer ante Deus para o seu julgamento. Abre aspas, "Parece que ele foi assassinado por membros de uma sociedade secreta." Fecha aspas. Este comentário é de um analista contemporâneo desta história e Gabriel Garcia Moreno recebeu a extrema unção pouco antes de morrer, e entre os pertences que portava estava a cópia da Imitação de Cristo, que é um dos maiores tratados de moral cristã, escrito por Tomás de Kempis, publicado no século XV. Theirs, we shall christen it Federal, the Federal Reserve. They struck on December 23rd, 1913. When most of our Congress were at home eating fruitcake, these bastards, I mean bankers, presented their treasonous act to their newly elected accomplice, Woodrow Wilson, who had fortuitously already agreed to sign it before he was even elected. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. 63, President Kennedy signed Executive Order 11110. This executive order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. 6 months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. No way they could do that. The new president, Lyndon Johnson, threw out Kennedy's order. And since JFK, no president has dared confront the secret powers behind the Federal Reserve. They consolidate bigger and bigger banks, print more and more money, accountable to no one, decimating our nation's wealth for the benefit of a few. Em 1953. A introdução do assassino econômico começou na verdade no começo dos anos 50, quando Mossadegh, escolhido democraticamente, foi eleito no Irã. Ele era considerado como a esperança da democracia. No Médio Oriente ou pelo mundo, ele foi o homem do ano da revista Time. Porém, uma das questões que ele trazia e queria implementar era a ideia de que as petrolíferas internacionais deveriam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que estavam a retirar do Irã, e que o povo iraniano deveria ser beneficiado do seu próprio petróleo. Política estranha. Claro que não gostamos disso, mas tivemos medo de fazer o que estávamos a fazer, que era enviar os militares. Em vez disso, enviamos um agente da CIA, Kemet Roosevelt, parente de Teddy Roosevelt.
E com alguns milhões de dólares ele mostrou ser muito eficiente e em pouco tempo, Mossadegh foi deposto. E o substituíram pelo Shah do Irã, que sempre foi a favor do petróleo, e isso funcionou muito bem. Revolta no Irã. Bombas inundam o Irã. Um oficial do exército anuncia que Mossadegh se rendeu e o seu regime como ditador virtual do Irã acabou. Fotos de Shah são exibidas pelas ruas à medida que o sentimento das pessoas muda. O Shah é bem recebido no seu lar. Aqui nos Estados Unidos, em Washington, as pessoas viram aquilo e disseram: "Uau, isto foi fácil e barato." Então estabeleceu-se um novo modo de manipular países, de criar impérios. O único problema com Roosevelt é que ele era um agente da CIA identificado. Se ele fosse apanhado, as implicações poderiam ter sido muito sérias. Então, naquele momento, tomou-se a decisão de usar consultores privados para canalizar o dinheiro através do Banco Mundial ou uma das outras agências para treinar pessoas como eu, que trabalham para as empresas privadas. Assim, se fôssemos apanhados, não haveria consequências governamentais. Guatemala, 1954. Quando Arbenz se tornou o presidente da Guatemala, o país encontrava-se sob o jugo da empresa United Fruit. De grandes corporações internacionais e Arbenz fizeram correr esta nota: "Queremos devolver a terra às pessoas." E assim que assumiu o poder, implementou políticas que fariam exatamente isso. Devolveu o direito sobre a terra ao povo. A United Fruit não gostou muito disso, e por isso contratou uma empresa de relações públicas para realizar uma grande campanha nos Estados Unidos que convencesse o país, o povo, o cidadão dos Estados Unidos, a imprensa dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos, que Arbenz era uma marionete soviética. Se permitissem que ele continuasse no poder, os soviéticos teriam uma brecha neste hemisfério. Naquela época, havia um grande temor na cabeça de todos, do terror vermelho, o terror comunista. Para encurtar a história, a partir dessa campanha de relações públicas, surgiu um compromisso da parte da CIA e dos militares de derrubar este homem. E de fato conseguimos. Enviamos aviões, enviamos soldados, enviamos chacais. Enviamos tudo o que pudermos para derrubá-lo. E conseguimos. E assim que deixou seu escritório, o sujeito que lhe sucedeu basicamente devolveu tudo para as mãos das grandes corporações internacionais, incluindo a United Fruit. O Equador, durante muitos anos, havia sido governado por ditadores americanos, normalmente muito violentos. Equador, 1981. Depois foi decidido que iria haver uma eleição realmente democrática. Jaime Rodos candidatou-se e o seu principal objetivo como presidente seria garantir que os recursos do país fossem usados para ajudar o povo. E venceu, com larga vantagem, uma diferença jamais vista no Equador. Ele começou a implantar suas políticas para garantir que os lucros do petróleo fossem para ajudar. Bem, nós nos Estados Unidos não gostamos disso. Foi enviado com outros assassinos econômicos para mudar tudo isso, para corrompê-lo, fazer ele ver como eram as coisas. Dizer a ele: "Tu e a tua família podem ficar muito ricos se jogarem pelas nossas regras. Mas se continuares a tentar manter estas políticas que prometestes, vais morrer." Ele não quis ouvir. Foi assassinado. Assim que o avião se despenhou, toda a área foi isolada. As únicas pessoas autorizadas eram o exército americano de uma base militar das redondezas e o exército equatoriano. Quando foi feita uma investigação, 2 das testemunhas-chave foram mortas num acidente de automóvel. Aconteceram muitas coisas estranhas em relação ao assassinato de Jaime Rodos. Quem investiga o caso como eu não tem dúvidas. Ele foi assassinado e, claro, na minha posição de assassino econômico, eu sempre imaginei que alguma coisa aconteceria com Jaime. Fosse um golpe ou assassinato, mas ele seria tirado de cena porque não era corrupto. Ele não se deixava corromper da forma que queríamos. Panamá, 1981. Como podemos ver, democracia não existe. O mundo é controlado por grandes corporações e banqueiros por meio do corporativismo. Nenhuma lei passa sem o aval das grandes corporações. Seja qual país for, o plano foi enriquecer nações pobres para explorar as ricas, como o nosso Brasil, e manter seus monopólios e oligopólios mundiais. Este vídeo apresenta evidências de que a criação do Estado de Israel esteve diretamente ligada
a influência da família Rothschild. Aqui veremos Lord Rothschild IV assumir que houve todo um projeto das federações sionistas com influência de sua própria família, no caso Lord Rothschild II, ou seu tio Walter, na criação do Estado de Israel. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e apartará uns dos outros, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. Neste primeiro dia do ano, peço a todos que partilhem comigo um propósito de ano novo. Façamos da paz a nossa prioridade. Um ano em que todos, cidadãos, governos, dirigentes, procurem superar as suas diferenças. No último dia de visita à Terra Santa, o Papa Francisco visitou lugares sagrados em Jerusalém e pediu que todas as religiões busquem juntas a paz. O Papa Francisco foi recebido pelo Gran Mufti de Jerusalém, na Esplanada das Mesquitas, um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Francisco convocou cristãos, muçulmanos e judeus a trabalharem juntos pela paz. Na sua opinião, isso afeta o processo de paz? Eu acho, quer dizer, que antes de tudo eu busco a paz e calma. Estamos muito preocupados com paz e segurança para Israel. Eu tenho esse apelo por paz e calma, então minha primeira obsessão, eu diria, é a minha primeira preocupação, é preservar a paz e calma em toda a região. For all peoples. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. O presidente Putin e eu intercambiamos visões sobre alguns dos temas mais prementes da agenda de paz e segurança internacionais. E no dia 12 de junho, em Singapura, eu vou me encontrar com Kim Jong-un em busca de um futuro de paz e segurança para o mundo, para o mundo inteiro. Lá no começo do mundo, Deus deu um sonho a um rei chamado Nabucodonosor, e ele sonhou com essa estátua que representa todos os reinos que passariam pela terra. E os pés da estátua são de barro e ferro, não dá liga, não se mistura, por mais que aperte as suas mãozinhas, se odeiam. Gente, isso é o estupim da Terceira Guerra Mundial, do Armagedon. Veja isso em Daniel 9:26. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então esse versículo ainda serve para nós. Apocalipse 12:4 diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. De preferência, a 7 palmos abaixo da terra. Gente, isso é a redução populacional. Qual é o país que é representado por um dragão? Você sabe, a China. Sim, ela vai encabeçar de começar essa guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer abaixar a cabeça para ela e deixar que ela seja a potência mundial. Juntando com o Brasil, juntando com todos os países sionistas, juntando com Israel, vai botar a China para tremer e ela vai reagir. Acabou! Então me deixa ser feliz, tá? Porque eu sei em que tempo nós estamos. As profecias vão se cumprir de qualquer jeito, não interessa o presidente que vai estar no poder, tá bom? Tô adorando, o Bolsonaro tá se misturando, tá tomando esse partido, tá que as coisas estão caminhando para o fim. E os mansos, os justos herdarão a terra. Eu tô feliz, eu tô comemorando. E é assim que você também deveria estar. Adeus, mundo cruel, vai na paz. Foi muito bom te conhecer. Mas vocês, irmãos,
não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Ficamos com medo de não encontrá-la. Está tudo bem agora. Olhe! Mas vejam só. Que coisa linda. Você fez isso? Para o Neil. Que gentileza. Eu sei que ele adoraria. Será que nós vamos vê-lo de novo? Desconfio que sim. Um dia. Você sempre soube? Não, eu não. Mas eu acreditei. Eu acreditei.